Olá, meu nome é Alcino Júnior e eu vou apresentar a primeira avaliação de circuitos 2. Bom, o nosso problema é um projeto de circuito onde tem uma tensão de entrada e uma tensão de saída. Ele te dá três variáveis, que é o resistor 1, resistor 2 e o capacitor. Bom, para a gente conseguir resolver isso, a gente precisa deixar essas duas variáveis em função de uma. Bom, o que a gente pode fazer? Para a gente conseguir fazer isso, a gente pensou em deixar em uma única malha. E com isso a gente podia fazer uma impedância equivalente aqui, deixando para deixar em uma única malha. Então a gente pegou o capacitor, fez em paralelo com o R2. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer a transformação para o domínio da frequência. Bom, então a gente tem que 12 cosseno de 1000t vai ficar uma tensão de 12 com ângulo de 0 grau. O resistor a gente deixa na resistência. O capacitor a gente faz 1 sobre J ômega C. Bom, para a gente fazer o paralelo com um Z equivalente, a gente faz o capacitor vezes o R2 dividido pelo capacitor mais R2. Bom, aqui a gente conseguiu achar o Z equivalente. Então agora a gente tem uma única malha e nesses dois componentes a corrente são iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e montar uma equação que consiga igualar os dois, que a gente possa deixar uma variável independente uma da outra. Aqui está. Aqui a gente tem a corrente, então a gente sabe que essa corrente I está indo nessa direção, que é de 12 volts a 2,5 com ângulo menos 76 graus. Então a gente faz o que? Faz 12 com ângulo de 0 menos 2,5 com ângulo de menos 76 dividido pelo R1. Ele é igual, como a corrente aqui está passando pela malha, então ela é igual a essa tensão menos essa. Que então vai ser 2,5 menos com ângulo de menos 76 menos 0, mas o 0 aqui não precisa. Dividido pelo Z equivalente. A gente fazendo a substituição do Z equivalente, a gente possui essa equação. Aqui já podemos definir um valor, que é 0,16 mais J4,65. A gente precisa dar uma organizada nessa equação. Fazendo o inverso aqui, fazendo as multiplicações, as somas e fazendo o inverso das frações, a gente consegue chegar num resultado seguinte. Bom, agora a gente vai manipular os termos para ficar mais simples, para a gente poder entender. Então vai ficar R1 vezes R2 vezes J da ômega C mais R1 dividido por R2. O resultado então é o seguinte. Aqui a gente consegue separar a parte real da parte imaginária. Essa aqui é R1 sobre R2 é a parte real e essa R1 vezes J ômega C é a parte imaginária. Então agora a gente possa comparar um lado com o outro. Como R2 e R1 são a parte real e 1,16 é a parte real, então a gente pode dizer que R1 sobre R2 é igual a 0,16. E aqui, onde que tem o capacitor, R1 vezes J ômega C é a parte imaginária, então a gente consegue também separar a parte imaginária, que é J4,65. Temos o seguinte resultado. Agora vamos fazer o seguinte, a gente precisa isolar uma variável de interesse. Como eu disse antes, a gente precisa deixar sempre uma variável, as outras variáveis em função de uma. A gente preferiu deixar R1. Então R2 vai ficar igual a R1 dividido por 0,16 e o capacitor vai ficar J4,65 dividido por R1 sobre J ômega. Essas equações aqui é a equação generalizada, geral. Então qualquer R1 que eu colocar aqui, eu vou conseguir descobrir R2 e o capacitor. A gente pode fazer um inverso uma da outra também, a gente pode coisar o R2, o C, é só reorganizar as variáveis. Bom, a gente vai pegar um exemplo agora, a gente vai pegar o R1 como 10 ohms, a gente vai fazer os cálculos, a gente vai ter um resistor de 6202 ohms e um capacitor de 0,465 microfarads. Para a gente trabalhar no multissim, a gente tem que transformar para frequência. Então o período é 2π sobre ômega, então a gente consegue 2π sobre ômega 1000, a gente tem 6,283 elevado a menos 3.
Bom, aqui a frequência é o inverso do período, então a gente tem 1 sobre t, que é 1 dividido por 6283 elevado a menos 3. A gente consegue uma frequência de 159,15 Hz. Jogando no simulador, após a gente ter esses resultados, a gente analisa as ondas senoidais, as ondas de cosseno. A gente consegue descobrir que a gente precisa pegar dois pontos de interesse que são iguais. Então a gente decidiu pegar no eixo zero, onde que as ondas passam pelo x, sendo que é igual a zero. Igualando aqui as dois, para a gente descobrir um tempo, a gente descobre que, colocando esses dois pontos de referência, a gente descobre que o tempo que tem de diferença é de 1,350 microsegundos. E aqui a gente pode ver que a tensão continua a mesma, bem próximo do que o projeto pediu. Tá, agora a gente precisa descobrir a defasagem. A gente usa aquele resultado, aquele tempo, que o intervalo de tempo entre as duas ondas. A gente descobre que, multiplicando ela por 360 e dividindo pelo período, a gente descobre que a defasagem é de 77,8. Bom, por que a defasagem não bateu? Às vezes é por números, como a gente não arredondou muito, a gente arredondou muitos números, isso faz uma diferença. Isso prova que, tipo, no projeto a gente tenta projetar algo, mas quando a gente for fazer na parte real, usando capacitores reais, fica muito próximo do valor que a gente projetou. Há uma margem de erro, então, envolvido nisso tudo. A gente usou o livro do Sadico, Fundamentos de Circuitos Eletrônicos, e os membros do grupo é o Alcino Júnior, Bruno César e Rogério Dutra. Obrigado.